na construção Branca de do quarto. Neve e depois... Perdão, Branca de Neve. Logo depois de Branca de Neve, Pinóquio. Logo depois quanto tempo? Logo 2 anos. 2 anos. Só que assim, nesse mesmo ano, eles já envolveram, já tinha 2 ideias juntas, 3 ideias na verdade. Tinha o Bambi, mas ficou... Era uma produção muito difícil, então eles foram fazendo, mas só foi lançado muitos anos depois. Mas tinha o Pinóquio e uma outra ideia do malucão. Que ele virou e falou assim, agora, o que ele queria fazer? Agora eu quero uma sala de concerto e eu quero fazer um filme onde nós vamos criar elementos para música clássica. Porque toda a história do Walt Disney, isso que é interessante, cara, sempre tem um cunho educacional. Sempre. O cara inventou o mecatrônico por quê? Porque ele queria que o Abraham Lincoln fizesse um discurso pra galera. Então ele sempre teve essa visão. Então ele queria fazer. Só que assim, já era uma ideia muito louca, e os caras falaram, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vai transformar isso numa sala de concerto? Eis que surge o som estereofônico. Como assim? Peraí. Não existia o som estereofônico até então. Era mono? O que era? Era mono. Você não tinha um estereofone, não tinha som estéreo. Você entra numa sala de cinema em 1937, 38, você não tem. O cara queria fazer uma que a sala inteira estivesse ouvindo e achasse que estava num concerto. Nossa. Então assim, era mais grana pro seu Roy se descabelar. E detalhe, dessa vez não dava grana, né? Dessa vez foi projetos que, apesar da extrema importância histórica e cultural, no momento foi prejuízo, grande prejuízo. Depois que acabou ganhando uma grana no futuro, porque obviamente se tornou um marco, né? Então assim, mas antes, prejuizão. Fora investimento. Fora investimento. E o Pinóquio foi quando eles fizeram também, né? Que você tinha câmera multicâmeras, também uma invenção dele. Coloca uma imagem multicâmeras pro Põe na pessoal multicâmera, entendeu o que é. Muito interessante isso. Ele que inventou... Na verdade foi o Ub Iwerks, mas ele... O projeto era dele, mas o Ub já tinha feito isso aí com carcaças de carro velho, ele já tinha criado essa ideia. Tá. Então assim, é bem interessante, porque mesmo quando você vê no começo de Branca de Neve... É que o Pinóquio é onde dá pra ver melhor, assim, onde eles usaram melhor pra foi no Pinóquio valer. pra valer. Porque o Pinóquio você vê as camadas, né? Começa a primeira cena pra ir lá na casa do Gepeto, você vai vendo as camadas. Sai da coisa, vai entrando na cidade, vai indo lá e tal. Então, assim, isso é fantástico, cara. E aí foi também uma criação deles e também a estreia de colocar um famoso para dublar um personagem. Ah, é? Começou aí? O Grilo Falante. Que era? Que era o Cliff Edwards. Esse cara era um gênio, ele era conhecido como o rei do ukulele. Era um puta cantor da época. Acho que não é isso daí, não é isso não. Coloca multicâmera Disney que vai aparecer. Multicam Disney. Esse cara... colocaram só não era não. Eles colocaram um câmera. Aqui é multicâmera também, querido. Que tem 8 câmeras, não é isso que a gente tá falando. Exatamente. É um sanduichão de coisas, né? Eu já vi essa imagem. Sensacional. Um andaime com vários vídeos, né? Cara, é muito louco, velho. Ele colocou o Cliff Edwards porque era o seguinte, cara. No livro, por isso que eu te falo que o cara é muito gênio. O livro original do Pinóquio é outro livro de terror. Se você parar pra pensar, você fala, do cara... Do Pinóquio eu não sei história. Não, do Pinóquio terrorzão é o seguinte, também? Não é que é terror, mas ele é ruim. Se você fosse pegar, por exemplo, o Pinóquio à risca, seria o Chuck boneco assassino. Perfeito. É um boneco que toma vida. Só pra você ter uma ideia. Segundo capítulo, Grilo Falante morre com uma martelada. Pinóquio dá uma martelada e mata ele. Acabou. Morreu. O Gepeto, tadinho, você nem imagina o que acontece com o Gepeto na história inteira. Então o Disney, genial, falou assim, peraí, como é que o cara me mata o personagem mais legal da história que é o Grilo? Não. O meu Grilo vai ser diferente. Ele vai ser o protagonista. Porque apesar do nome do filme ser Pinóquio, o protagonista é o Grilo. Pinóquio é coadjuvante. Quem conta a história, a perspectiva é do Grilo. Ele contando a história pra plateia. Aí você fala, cara, quebrou a quarta parede. Primeiro personagem da história do cinema que fala com a plateia. Aí, ó. Olha isso aí, ó. Explica aí. Tá vendo? Ó, a câmera aqui, aí eles vão colocando, né, no celofone ali, nos desenhos. Cenário. O cenário, vai colocando cada chapa dessa é um desenho, né? E aí, quando você vai juntar tudo, pra galera entender melhor, parece que você pôs um óculos 3D. Entendi. Se você assistiu o começo da Branca de Neve, você vai ver. Então você fala, puta, tem 3, 4 camadas ali, né? Que é o 3D que a gente usa hoje. O cara já meio criou uma perspectiva ali. E isso aqui tá mostrando, evidentemente, na horizontal, mas a câmera é na vertical, porque ela é muito grande. Então era um puta trampo pros caras. Aqui, é um andaime, E um em cima do outro. Um em cima do outro e o cagaço do cara cair e quebrar aqueles vidros. Então, porque ele é em cima, cara. Então, isso que eu tô te falando, a loucura do sujeito, cara, era muito além. Essa foto? Tem a foto. Coloca museu, Family Museum, Disney Family Museum, multicâmera, eles têm lá, essa câmera, fica lá. E aí o Disney colocou o Pinóquio, então o Cliff para interpretar o Pinóquio, que quebrava a quarta parede e tal, e cantava, né? A canção que virou tema da Disney até hoje é do Pinóquio, né? Com esse cara. Então assim, porra, o Tim Burton deu uma entrevista recentemente, e o Tim Burton foi animador da Disney, né? Ele trabalhou como animador. E ele conta que quando ele estudou, inclusive, na Cal Arts, né, que era a escola patrocinada pelo Walt Disney, então onde surgiu todos esses caras grandes aí. Aí ele conta que quando ele viu aquela cena do monstro, da baleia, cara, ele falou, meu,
essa é a cena mais espetacular da história do cinema, cara. Porque os caras fizeram tudo na mão, bicho. É na mão, aquela baleia pulando no oceano e saca, cara, é impressionante. Na mão. Aí você pega a gestão nova, os caras fazem esse Pinóquio com o Tom Hanks, que é a coisa mais horrorosa do mundo. Não consegui nem terminar de assistir. Não perdeu nada, é horrível. A cena final, parece que não tem alma nenhuma no desenho, né? É uma coisa... Pinóquio não tem alma, o roteiro é um lixo, e a cena final, que é do oceano, talvez por essa falta de grana que eu digo de produção, porque era uma produção pro cinema, eles arregaram e foi pro streaming. Cara, é patético. Se eu fosse o Tom Hanks, se você estiver assistindo aqui o programa, uma dica, velho. Tá assistindo, sim. Compra. Tom Hanks. Tom Hanks, compra essa porra, velho. Você tem dinheiro. Eu juro, tô falando sério. Eu comprar, falo assim, cara, quanto custa? Eu compro. Não passa pra ninguém isso, cara. É constrangedor pra um ator do naipe do Tom Hanks fazer um filme desse. Olha aí, ó. Olha só. É lindo, cara, isso, bicho. Pra você ver como os caras estavam sempre um passo à frente. Bicho. Mas o Pinóquio também foi um estouro de bilheteria? Não, mas o Pinóquio tem uma explicação clara. Começo da guerra, né? Então o que aconteceu? O mercado internacional, os caras não tinham mais, né? Exato. O mercado europeu, por exemplo, já era, eles não tinham o que fazer. Então, assim, foi um filme doméstico. Um filme que eles fizeram para os Estados Unidos. Então, assim, rendeu? Rendeu. Mas não foi um sucesso, porque os caras faziam um filme pro... Aí depois, acho que pra conseguir consertar a situação, quando lançou o VHS, na década de 80, o primeiro filme lançado em VHS não foi a Branca de Neve, né? Foi o Pinóquio. Então o primeiro grande sucesso, né? Que foi o primeiro VHS da história da Disney, foi o Pinóquio. Talvez por isso, porque o Disney sempre gostou desse filme. Então assim, sempre achou um puta filme. Mas sentiu que, pô, realmente foi triste. Pegou uma época terrível, cara. Até hoje, por exemplo, quando você pergunta qual é o teu favorito, o meu até hoje, favorito de todos, é Pinóquio, cara. Então, eu acho ver de novo. Cara, eu acho Pinóquio, puta, você vai pirar. Porque você, cara, Pinóquio é obra-prima se você assistir com esse olhar. Primeiro que tem os Nine Old Men, né? Todos ali. Você fala, cara, o time de elite do Disney, os 9 homens velhos, estão todos ali. Você fala assim, cara, esses caras são a elite da animação no planeta. Todo animador baba. Os caras estão todos ali. Então assim, você fala, bicho, é uma obra-prima do começo ao fim. E a história, ele conseguiu transformar de uma maneira que você fala, todo mundo fica apaixonado pelo Pinóquio e não tem nada a ver com a história do Collodi. Se você pegar a história real, as aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi, é muito assustador. Porque quando eu li, eu falei, porra, não é possível que é o mesmo Pinóquio, cara. Então assim, a linha da história é ali, né? Eu acho que quem fez uma coisa parecida com o Disney e se deu muito bem foi agora o Guilherme Del Toro. Esse Pinóquio dele é bom. É bom? Pô, espetacular, cara. Esse dele... paulada, só que é adulto, não é pra criança. E essa opção de fazer fábulas do Walt Disney, você sabe por quê? Pela facilidade. Já tá no imaginário. Já tá no imaginário, já tá pronto e você não paga direitos. Que bom, né? Pô. Mas por que não fazer os personagens dele ainda? O Mickey, os outros? Mas tinha. Já tinha? Só que mais pra curtas. Por exemplo, tinha um longa. O primeiro longa que eles fizeram, acho que foi o longa do Pateta, na gestão do Michael Eisner. Mas, por exemplo, eles fizeram um filme que não era... O primeiro roteiro original Disney foi o Dama do Vagabundo. Isso era original. Então, mas não pegaram ninguém, eles criaram essa história. No cinema eles estão fazendo isso. O gibi, como que tá? As histórias em quadrinhos dele? Então, era jornal, né? Era jornal, tiras. Era o sonho dele de ter tiras e eles estavam bombando. Bombando. O estúdio que fazia bombando. Na verdade, assim, durante um bom tempo, cara, o que deu grana pra empresa, né? A gente tá falando de 1928, Mickey, pra 1937, Branca de Neve. Até ali, nesses quase 10 anos, cara, o Mickey sustentou todo mundo ali, bicho. Na tira, óbvio, no jornal. Na tira, no jornal, nos país brinquedos. Inteiro. No clube. País, mundo. Mundo, cara. O cara revendia pra todo mundo. Cara, a gente tá falando aqui em pleno comunismo. Cara, o Walt Disney, né? Que você fala, pô, Estados Unidos e tal. Cara, ele sempre convidado pra ir como convidado de honra pra União Soviética. Porque na União Soviética, quando tinha filme do Mickey, cara, lotava. Lotava, mesmo? A galera apaixonada. O próprio Chaplin, que ele era fã, depois reverteu, né? O Chaplin era um grande fã e todos os filmes do Chaplin abriam com o filme do Mickey. Ele sempre tinha um filme do Mickey pra abrir. Tinha um curtinha então, assim, antes. Tinha um curtinha antes. Então, assim, e eu acho que onde eles ganharam muita grana foi quando eles fizeram o primeiro contato com o cara de produtos. Era um picareta, deu balão nos caras, mas pelo menos fez eles ganhar muito dinheiro, cara. O que fizeram? Não, cara, porra, você começar a vender produto. O Roy viu o cara, teve uma reunião, Lancheira, essas coisas. Tudo que você imaginar, tudo. Pra você ter uma ideia, eles fazem um estudo, cara. É bem interessante o livro que eu tava vendo. Se você pegar, hoje também é assim, mas se você pegar naquela época, vamos falar assim de 1930 até 1950, praticamente todas as casas nos Estados Unidos, tá? Não tô falando do mundo. Hoje a gente pode estender isso pro mundo. Todas as casas tinham algo do Mickey. Todas. Ou era uma colher, ou era uma meia, ou era um relógio, ou era um caderno, ou era um gibi. Todas. Você entrava numa casa, tinha um negócio do Mickey, cara. Então assim,
Os caras conseguiram expandir muito isso, muito, entendeu? E aí a ideia do Clube do Mickey, pô, que cada cidade passava filmes do Mickey. E aí depois, isso tudo, bicho, foi tomando um corpo tão grande, que não tinha mais o que fazer. Por isso que o cara partiu para outras áreas e falava, cara, até pela consciência de que uma hora o Mickey vai cair. É óbvio. Né? Tanto que caiu. Quando ele fez o Fantasia, que a gente estava comentando aqui, aquela roupa do feiticeiro, por que aquela roupa? Porque o desenho foi feito todo pro Dunga. Ah, é? Era o Dunga. O Dunga era o personagem principal, não o Mickey. Porque o Walt Disney queria usar o Dunga porque o Chaplin falou pra ele que era o maior personagem cômico da história. E como ele era fã, ele ficou com aquilo na cabeça. Falou, pô, será que...